É isso aí. Boa tarde a todos. De sábado, estamos aqui ainda continuando, né? Então a gente vai para a segunda parte, continuando aí o nosso trabalho de apresentação, né? De demonstração dos objetivos que a gente tem aqui, né? Como a proposta é de cabeça para baixo, a gente mudou tudo aqui de cabeça para baixo, já trazendo o Anderson como convidado, né? Numa proposta dinâmica, como um movimento da vida, né? Os inesperados da linha da vaca esférica, né? E aí essa é a proposta. É a proposta que a gente trouxe aqui para essa segunda parte, sem estar no roteiro, é lógico, né? A gente tem um roteiro mais ou menos para que a gente possa seguir numa linha de raciocínio e de pensamento organizada e estruturada. E aí a gente trouxe o Anderson, que estava ali ouvindo a gente, né? Tava ali, nossa, que legal. E aí no intervalo de uma gravação e outra, ele começou a trazer bastante esclarecimentos, né? Sobre o que ele entendeu dessa vaca esférica. Então a gente resolveu trazer ele aqui para a gente fazer um bate-papo mais dinâmico, mais doido, de cabeça para baixo, e a gente construir isso. Então estou aqui... de cabeça para baixo mesmo, gente, porque eu estava ali operando e me convidaram para vir aqui. Fiquei um pouco sem graça, mas vim. Estou operando aqui na mesa agora. Vamos ver se o resultado vai ficar bom. Exato. Mas é legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Então a gente tá aqui, né, para fazer esse de cabeça para baixo, e aí, como o Anderson falou, né, a gente mudou toda a dinâmica aqui do estúdio, né, para que ele possa operar, para que ele possa participar com a gente, e aí nesse contexto a gente entende aqui nessa segunda parte, então, né, que a gente entendeu, né, da primeira parte, que a vaca esférica, ela traz uma proposta, né, para que a gente possa ter uma referência das nossas lições aprendidas, das nossas culturas adquiridas no tempo, né, que a gente teve das nossas experiências, para que a gente possa ter uma melhor acepção das nossas decisões, né, do nosso cotidiano, e dentro desse aspecto eu queria trazer aqui um pensamento, Adriana, Anderson, e dentro dessa metáfora que a gente está aqui trabalhando, a gente tem a metáfora também da casca do ovo. Né? A casca do ovo, quando a gente olha, como a gente está falando da vaca esférica, né? Olhando uma questão natural da natureza, a gente lembra também da casca do ovo, né? Só te interrompendo um pouquinho, esse dia eu estava tentando lembrar quem que falou para mim da casca do ovo. Foi você. Foi eu. Nossa, esses dias eu matutando, quem que falou para mim da casca do ovo? Agora você falando, eu... Por quê? Para a isso. gente acessar a metáfora da vaca esférica, a gente precisa quebrar a casca do ovo. A casca do ovo são as nossas crenças, as nossas limitações. Aquilo que nos prende, que foi o que a Adriana elucidou. Então, esse ponto... E aí eu quero perguntar para a Adriana, dentro desse aspecto, Adriana, do que você trouxe da vaca esférica, como que esse conceito da vaca esférica pode se conectar ao quebrar a casca do ovo? Porque a casca do ovo, ela não quebra sozinha. Ela precisa ter uma força interna para que a gente possa quebrar e acessar o ambiente externo. Acessar aquele ambiente que a gente saia da zona de conforto, certo? A casca do ovo é uma metáfora sensacional. Porque, veja, primeiro que ovo é nascimento, está relacionado a nascimento está relacionado a novidade, está relacionado à alegria, a libertação de um lugar pequeno para um lugar maior. Isso já é uma coisa. Depois disso, a gente tem que, como você mesmo disse, né? Ele tem que quebrar de dentro para fora. Porque se você quebra o ovo de fora para dentro, pode quebrar essa proteção daquela criatura que está lá dentro, essa criatura não resistir às intempéries, às ameaças que tem do lado de fora. É ela que tem que ter a força e estar preparada para sair do ovo. Quebrar a casca do ovo é expandir o seu horizonte, é expandir o seu alcance, é aumentar o seu lastro. Aumentar o lastro
é reduzir, como a gente conversou antes, a diferença entre a sua realidade, a sua essência, daquela coisa que a gente constrói mentalmente. Tentar reduzir essa diferença, né? Então, quebrar o ovo é sim, dói, machuca, é estranho, dá medo, porque você não sabe o que tem do outro lado da casca, mas é necessário para que você arrume o seu gráfico, rearranje a questão das suas mensurações e seja mais verdadeiro com você, né? Quebrar a casca do ovo é quebrar a crença e é se fortalecer, é andar para frente, é ter brilho. É correr pro mundo, é ir pra cima. Então a gente pode dizer, a gente pode trazer na junção dessas duas metáforas que a casca do ovo pode ser o limitante da sociedade, né? O limitante do que o mundo quer que nós sejamos, né? Dentro dos valores pré-definidos por lideranças mundiais, enfim. Pode ser, eu vou até fazer uma coisa ao contrário. Eu vou trazer um pouquinho, meia gota de ciência aqui. Quando a gente estuda cinética, que é a velocidade de alguma coisa, cinética de reação química, né? Já dei a pista, né, de onde eu venho. Você tem duas coisas que se combinam para formar uma terceira coisa. Por exemplo, simplificadamente, para que essa reação aconteça, é necessário que haja um rearranjo entre essas duas primeiras coisas. Então, eu tenho uma coisa aqui, a coisa 2 aqui, elas se rearranjam para gerar uma terceira. Esse rearranjo se chama complexo ativado. É a energia mais alta do sistema, é ali que é aquilo que define a velocidade global de uma reação. A velocidade global de uma coisa se transformando na outra. A velocidade global, como a sua crença se transforma, a velocidade global, como você cresce e como você se modifica. Eu diria que a casca do ovo é o complexo ativado. É a energia necessária para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha consciência do que deve ser quebrado. A partir do momento que quebrou, é lei de ação e reação, é energia livre que conduz, é termodinâmica que conduz. Então, a casca do ovo não é uma limitação, é uma energia que você tem que dar, tem que oferecer para o sistema para que a reação aconteça. Exato, para que você possa se encaixar nele. Exato. E aí a gente entra nessa questão da realidade distorcida ou a realidade equalizada numa linha ideal, né? Uhum. Naquela que vai de acordo com a essência de cada pessoa. Uhum. Justamente, os seus dois potinhos, os seus dois reagentes. Legal. Eles são seus. Legal. Eles representam você. E é você que transforma, é você que conduz quando e como você quer conduzir a sua transformação. É necessário. Então, dentro disso, a gente já tem uma definição onde a metáfora da casca do ovo, antes de quebrá-la, né, a gente talvez vai ver mais à frente aqui, a gente elucida uma metáfora do pós-quebrar a casca do ovo. Mas juntando essa metáfora que quebrar a casca do ovo significa uma ação de que eu tenho que fazer algo para encaixar dentro do equilíbrio que traz a vaca esférica, eu queria envolver o Anderson aqui nesse bate-papo, que foi essa proposta improvisada que a gente fez aqui. Bem improvisado. Para mostrar de verdade o porquê é de cabeça para baixo, Tô né? como um peixe fora da água aqui. Totalmente, mas a gente pula para a água. Mas essa é a proposta, entendeu, Anderson? Por quê? A metáfora é só um meio da gente entender algo. Mas em tudo que existe na humanidade, a gente que vive, né? A gente que tem as experiências, a gente é a experiência de nós mesmos. Então, independente se eu tenho um desenvolvimento numa área de conhecimento humana, mas eu tenho conhecimento, né? A diferença é que é como a gente falou no vídeo anterior. Muitas vezes a gente não tem condições de dar nome para aquilo que a gente conhece, mas a gente conhece. Não necessariamente eu preciso ser formado em medicina ou formado na área de administração, que é a minha área, ou em áreas técnicas como a sua de comunicação e assim por diante. Mas a gente tem vivência. E é por isso que a gente pensou aqui ali no nosso intervalo de encaixar você aqui nesse bate-papo, que dentro do que a gente
gente falou no vídeo anterior, né, na nossa primeira parte aqui, eu queria que você fizesse e trouxesse pra gente, analisando o que você tem de experiência sobre as metáforas que você ouviu aqui a gente falar, sobre a vaca esférica, que é quebrar a casca do ovo. Eu queria que você trouxesse aqui, não falando de questões pessoais suas, mas questões que você compreendeu sobre a sua vivência no ambiente, que é quando então a gente cria essa nossa linha, né? Porque o que eu entendi aqui da Adriana falando, você tem uma linha do ideal, né? Aquela linha que é da natureza, né? Da natureza, da nossa essência. Você tem uma linha que a gente cria a partir de valores que nós temos, e estes valores, num primeiro momento, a gente tem uma intenção que ele esteja mais associado, mais próximo do ideal, que seria essa questão da essência da humanidade. Num terceiro momento, essa linha vai andando de acordo com as nossas aquisições, com as nossas experiências, com os nossos valores que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, comparando uma mente infantil até que chegue à terceira idade. É nessa linha. A gente vai mudando os nossos paradigmas e os nossos pontos de visão. Então eu queria que você fizesse uma releitura nas suas questões antigas, destas questões que está mais associado com o ideal da realidade e dentro do que você tem como visão e entendimento da sua linha de experiência. O quanto que isso se encaixa na metáfora da casca do ovo e na vaca esférica. É engraçado, você me conhece há muitos anos, conheceu minha família de criação e tal. É engraçado que o que eu vou falar para você vai ser do ramo espiritual. Sim. O que eu vou falar da minha experiência de vida, que você conheceu minha mãe. Eu acredito muito no homem que eu sou hoje, na experiência que eu tenho hoje, vem do que ela me ensinou sobre Jesus Cristo. Então, você pergunta pro Anderson, quem você admira mais? Eu vou falar que é Jesus. Eu não admiro artista, eu não admiro meus amigos, admiro minha família, mas eu vou falar que é Jesus. Ontem mesmo eu estava falando com a minha noiva Rafa, a Rafael, um beijo, sobre as sacadas de Jesus, que eu levo para minha vida. Eu acredito que o ser humano que eu sou hoje é por causa disso. Jesus, quando ele ia contar uma história sobre a salvação, não querendo ser padre, pastor aqui, gente. Sim. Mas a minha inspiração mesmo é ele. E você fica à vontade, porque Jesus é essa essência, né? Então a gente tá falando aqui da vaca esférica, da linha do ideal. Jesus é considerado por muitas pessoas esse ideal. Por que eu tô falando dele também? Porque eu achei muito bom esse logotipo de vocês, que a Adriana fez, da vaca esférica, das metáforas, da casca do ovo. O Gabriel me contou uma vez. E eu achei um máximo. E quem que era mestre das metáforas nas histórias? Era Jesus. Eu tava falando pra Rafael ontem, ou anteontem mais ou menos. Jesus nunca falava dele. Nunca falava do Pai, diretamente. Mas a salvação que ele queria, ele criava história, metáforas. Ele falava de outros personagens, indicando que era ele e o Pai a salvação. Sim. E isso me inspira muito. Porque quem quer ouvir Adriana, e você não quer ouvir eu falando aqui de mim. Sim. O Anderson é isso, o Anderson é aquilo, a minha vida foi isso. Não. Mas se eu falar de mim contando uma história igual Jesus fazia, vocês vão se interessar. Isso. Por isso que eu achei muito boa a sacada de vocês, falando de uma história metafórica para o povo de casa. Eu tenho certeza que o povo de casa vai se interessar. Isso é uma coisa que não foi programada. Eu quero fazer isso. É natural. Por quê? Porque a gente tem uma espiritualidade grande. A gente, queira ou não, a gente pega essas coisas que Jesus fazia. Quando Jesus é nosso melhor amigo. O Gabriel é meu melhor amigo. Se eu tô muito com ele, eu vou pegar algumas coisas dele. Pô. Ele de mim. Eu com a minha mulher. A gente somos amigos e nada mais do que ser melhor amigo de Jesus. Uhum. A gente pega isso. Eu achei muito interessante a metáfora de vocês para divulgar pro pessoal de casa o sentido do canal de vocês. Que é uma coisa muito boa. Eu tenho um canal, eu vou abusar de vocês aí. Eu tenho o canal Pode Vir na Fé, que a gente procura isso também, conectar histórias.
Histórias conectam histórias. Às vezes a pessoa em casa tem alguma história que um convidado tem a mesma coisa e passou por isso e vai ajudar muito. Eu acredito que esse canal seja Então, igual. e você vê que essa metáfora que a gente está trabalhando, ela serve para várias linhas de pensamento. O que vocês estão construindo aqui dentro do estúdio, né, do estúdio Pode Vir, e aí vocês começaram a desenvolver esse trabalho do Pode Vir na Fé, que eu acho que aumentou ainda esse leque e essa visão que vocês podem, em forma de negócio, em forma de um trabalho profissional, agregar com a sociedade. Então, também é isso que, quando eu e a Adriana, a gente, antes, e é como você falou, não foi nada combinado, não foi nada realmente estruturado, foi algo muito assim, a gente pode falar de alguma coisa como ela vem, a vaca esférica, a gente pode comparar, e a proposta é essa, que a vaca esférica ela só seja apenas uma metáfora, uma ferramenta de pensamento para que a gente possa desenvolver várias coisas. E aí quando você olha o que eu te conheço como seu amigo, né, isso não tem problema nenhum, porque aqui não é nada corporativista, mas é algo que se conecta, né, e a gente só faz as coisas no mundo quando a gente se conecta com outras pessoas com o mesmo objetivo de criar. E é isso que vocês aqui no Pode Vir tem desenvolvido, tem feito, né? É algo que a gente já até conversou que em forma de negócio, de trabalho, de profissional, vocês estão entregando para a sociedade de alguma forma e abrindo espaço para pessoas que não têm essa característica profissional, né? Que eu, Gabriel, tenho minha profissão, a Adriana tem a profissão dela, então a gente está aqui num trabalho secundário, digamos assim, no qual o nosso objetivo é fazer aquilo que a gente acredita. Então vocês criaram um espaço, vocês criaram uma estrutura que cria essa possibilidade para as pessoas virem aqui e fazer o que acredita, né? Exatamente, é verdade. Então, nesse sentido, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, dentro dessa metáfora, a questão da casca do ovo. O que você entende sobre isso? Assim, qual é a força, enfim, o que você acredita dentro dessa metáfora que possa levar nessa curva do ideal, nessa ascensão, quando a gente olha essa tríade, passado, presente e futuro, a partir das dinâmicas que a gente está aqui elucidando, comparando ou trazendo pensamentos, áreas de conhecimento, a gente fala do ser, da ciência, da filosofia. O que você entendeu sobre isso? O que você pensa sobre isso? O que eu penso, me corrija se eu estiver errado, estiver fora do contexto, o que eu penso é uma liberdade. Sair da bolha, sair da casca do ovo, literalmente, você tem uma liberdade, mas no bom sentido. Uma liberdade de você abrir o leque para a tua vida e você buscar novas coisas, novas conquistas, novas pessoas. Hoje mesmo eu estou conhecendo a Adriana, achei uma pessoa maravilhosa. Obrigado, querido. E eu acho que isso que é mais importante da vida. Porque não dá para você ficar dentro da casca do ovo e crescer dentro da casca do ovo e morrer dentro da casca do ovo, né? Exato. Eu acredito nisso. Exato. Não sei se é isso mesmo que vocês estão colocando. Essa é a linha. E aí eu queria que a Adriana falasse, né, como ela é a detentora dessa metáfora, né, da vaca esférica, o que você teria a trazer, né, com essa visão do Anderson, que não estava dentro do nosso roteiro, enfim, o que você agregaria nessa visão, enfim? De novo, né, essa metáfora da vaca esférica, ela não é particular minha, ela vem de um artigo que eu li há 20 anos atrás que me marcou bastante, que eu achei extraordinário, né, só que ali ele estava falando de ciência, né, em termos de que a ciência não volta para corrigir, enfim, isso é uma outra conversa, mas eu achei a metáfora extraordinária, e não dá realmente para crescer na casca do ovo. Você sai deformado, você sai apertado, você sai machucado, se é que sai. Né? Se é que sai vivo de lá de dentro, né? Você sai uma coisa, um pré-molde, uma coisa que não se encaixa. Então, sair da casca do ovo é sim trazer a liberdade para si, é sim assumir a responsabilidade pelo seu caminho, é sim dar respostas para aquilo que você quer construir e acreditar em si mesmo. Não se fechar para o mundo
não deixar de fazer aquilo que você acredita em função de um status quo, em função de uma coisa que já está cristalizada aqui. É quebrar a cristalização, é invadir, é viver no sistema, mas de uma forma em que você seja você mesmo, que é o que tudo de novo que já foi dito aqui. Tome posse de si. Quanto mais você for, mais você será. Exato. E aí, dentro disso que o Anderson falou, né, que a gente precisa quebrar a casca do ovo, enfim, senão a gente morre dentro dela, é uma verdade. E também dentro disso, digamos que nós conseguimos quebrar a casca do ovo. Sei lá, eu criei algo, eu acredito, consegui chegar num caminho. Mas a gente tem que entender que nem tudo é permanente na vida. E tudo requer uma continuidade, um trabalho, um retrabalho, as manutenções, as revisões, para que a gente consiga e se mantenha nessa linha, nesse raciocínio do ideal, próximo da verdade, próximo da essência. Mas e quando isso não acontece? Isso, né? Aí dói, né? Aí dói. Porque o que acontece é que a gente tem uma tendência em função, eu acho, né, pelo menos, em função daquilo que é novo, e a gente tem medo de ir pro novo. Então o que você faz? Você corre de volta para dentro do ovo. Não, eu tô com medo, não vou. Então só isso aí já estraga, já é um bloqueio para que aquilo que você quer de diferente não aconteça. Aquilo que a gente quer de diferente depende do resto do ambiente que você tá. Não é também só ir e achar que tudo vai acontecer porque eu decidi. Você tem que saber entrar no jogo. As coisas têm velocidades, as coisas têm competências. Ou você pode passar pelo labirinto. É um labirinto. Você tem que achar o caminho. O importante é não desistir, é não voltar para dentro. Né? É refazer o cálculo, né? Para trazer a sua curva para dentro. É não se perder de novo. É não entrar num outro ovo. Mesmo que seja um ovo maior. E aí vamos fazer um trocadilho aqui. O que o Anderson acha que seria o não desistir? Não desistir? Muita gente desiste, né? Não querendo julgar as pessoas. Sim. Mas eu acho que o não desistir é você acreditar em você mesmo, acreditar em Deus primeiro e acreditar em você. Tem a música do Raul que era assim, né? Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Eu acho que, na minha opinião, não desistir é você ter fé em Deus e ter fé na vida. Acreditar muito em você. Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente está queira ou não, um mundo depressivo. Sim. Que as pessoas não acreditam mais em si, muito menos nos outros, e se afasta cada vez mais de Deus. Eu acredito nisso. Legal. E dentro dessa metáfora, Adriana, que, né, sim, a gente sabe que não é sua, mas você se aprofunda nesse conceito, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. E dentro dessa visão, né, vamos dizer, uma visão técnica que você tem disso, o que você entende desse não desistir? Vai repetir o que ele está dizendo. É você ter fé naquilo que você acredita. O que eu entendo de não desistir? É o senso que se tem em relação àquilo que você está propondo. Aquilo te faz bem? A sensação interna em relação àquilo que você está propondo que seja feito, aquilo que você quer trazer para o mundo, te faz bem? Vai trazer uma coisa boa para alguém? Mas sempre você em primeiro lugar, te faz um bem interno, então você segue. Não desista daquilo que te faz bem. E quando você desiste, se você sente um aperto no peito, uma tristeza, então não desista, né? Pode ser que você não consiga isso agora, porque o quadro, o jogo, a situação não permite. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta, dependendo do projeto, né? Às vezes falta dinheiro, às vezes falta condição, às vezes falta um objeto, falta alguma coisa, material ou imaterial, ou eu ainda não tenho força para andar para frente. Então você vai treinar em casa. Vai andar de bicicleta, metaforicamente, né? Vai andar de bicicleta, vai fazer uma musculação para a alma e ganha força e vai, mas não desiste, né? Se aquilo te faz bem, segue em frente, nem que você espere 30 anos. É ruim esperar 30 anos? Claro que é, né? 30 anos leva 30 anos para passar, ninguém merece, né? Mas que não se desista, e que não se... A coisa que se resume no seguinte: não abra mão de você mesmo. Porque gente para abrir mão de você tá lotado por aí. Se você abrir, abraço. Pegando esse gancho seu, eu gosto muito de assistir no YouTube palestra de empreendedores de sucesso.
que a gente olha para eles e fala, são mil maravilhas, né? Eu gosto muito quando eles falam dos fracassos que eles tiveram na vida, pegando esse gancho. Isso não mesmo. desistiram. Teve empreendedor aí que faliu 6 vezes, foi pro fundo do poço 10 vezes e tava ali, ó. Hoje tá bem de novo. Uhum. Então eu me inspiro muito quando eu vejo isso no YouTube, eu vejo bastante. Então, Como ele começou, que às vezes veio de família humilde, chegou lá, caiu, uhum, voltou, caiu e não desistiu jamais. justamente. Isso eu acho muito interessante, muito legal. E aí a gente volta ao que a gente falou na primeira parte da gravação. Quando a gente chega no fim do poço, ou quando a gente tem as nossas dificuldades, como o Anderson falou, e até me arrepia em falar isso, a doença que a nossa sociedade tem hoje, que são as doenças mentais. Mas por que as doenças mentais? Porque as pessoas se rendem à dor, as pessoas falecem com seus sofrimentos. Elas não olham que essa dor, que é o que a gente está falando da vaca esférica, quando a gente tem a vaca no brejo, né? Quando ela está travada, ela está parada, né? Ela quer continuar a andar, mas ela não pode sozinha. Por isso que a gente tem que entender que nós não estamos, nós, que eu digo nós seres humanos, a gente deveria ter uma ética da qual a gente não está aqui para se desenvolver em cima das pessoas, mas com as pessoas. Então o que a gente precisa entender muitas vezes é que a nossa conduta psíquica, mental, intencional dos nossos valores, elas precisam ser revistas. A gente precisa entender que nós andamos, e isso é bíblico, isso está nas religiões, é por isso que a gente precisa trazer o que está no nosso coração. Quando a gente fala de amor, não é ter a paixão pelas pessoas, ou ter a paixão pelo que a gente faz, mas é ter amor no que a gente faz, é ter amor em nós. Então, quando a gente fala de fé em Deus, fé em Jesus, é também ter fé na gente. Mas a fé na gente, ela é de acordo com a nossa ética e com a nossa moral. Quando a gente tem isso, a gente entende isso. Quando a gente tem as nossas dores, porque essa dor nos serve e é apresentada para a gente, para que a gente possa observar que o caminho que a gente está seguindo não é o caminho certo para nós. Que é quando a gente sai, eu entendo assim, que é quando a gente sai da curva do ideal da essência, do que é da natureza do ser humano. Porque nós temos na nossa essência o amor. É nós que vamos traduzindo isso conforme as nossas experiências e as nossas vivências. Só que a gente precisa lembrar que no nosso cotidiano, as nossas experiências e as nossas vivências, elas sempre estão associadas ao ter. Eu preciso ter uma posição social, eu preciso ter uma posição profissional, eu preciso ter uma ascensão econômica. Ok, isso não é errado, mas a gente tem que entender que isso é uma ferramenta, é um meio para que a gente possa desenvolver alguma coisa. Acaba pondo ter em primeiro lugar. Por o ter em primeiro lugar. Ser. Exato. Entende, Anderson? Então, por isso que as questões matriciais do pensamento humano, na verdade, eu entendo assim, que elas precisam ser secundárias. Por que secundárias? Porque a essência é nós. A essência não é a ciência. A essência não é a filosofia. A ciência é o ser. Nós temos na ciência e na filosofia e em outras áreas do conhecimento humano apenas o caminho de projeção para que a gente adquira mais intelecto. A aquisição de mais intelecto, a gente fala coisas lindas. A gente passa a fazer coisas lindas quando o nosso intelecto anda junto com a nossa essência. Então, por isso que eu entendo que foi quando a Adriana me apresentou essa metáfora da casca do ovo, eu falei, gente, isso é uma ponte para a gente falar muita coisa, para a gente pensar muita coisa, para a gente se conectar com muitas pessoas que têm essências de entregar valores à sociedade. Então, eu penso que essa parte da vaca esférica, ela vai dar espaço para a gente criar muita coisa, muito pensamento, fazer filosofia sem ser filósofo, fazer filosofia sem ter o pragmatismo do que é uma verdade do pensamento humano, mas é daquilo que a gente sente, porque a verdade, ela está em todos os lugares, mas como que a gente entrega isso para a sociedade, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que todo esse processo, quando a gente quebra a casca do ovo, a gente se abre
A gente se expõe para o mundo, a gente se coloca no mundo, a gente tem a capacidade porque a gente está se expondo. E a gente só vai para algum lugar quando a gente se expõe, né? Mas a gente tem que se expor com segurança. Quando a gente se expõe com segurança, é quando a gente tem verdade no que a gente está falando, no que a gente está fazendo e no que a gente está criando. Então, eu acho que tem muitos momentos da nossa vida que a inconformação, a rebeldia vem. A gente tem que entender que isso não é ruim, é necessário, porque são essas forças que nos dá, essa fortaleza que nos dá para a gente combater algo, ou para a gente brigar por algo, para a gente se colocar na vida. É só a partir desta sensação da rebeldia. A raiva não necessariamente ela é ruim, mas a gente tem que ver como que a gente conduz ela. A gente tem que conduzir-la. Eu descobri isso. A gente tem que conduzir ela com inteligência emocional. É algo que é pouco trabalhado hoje nas pessoas. As pessoas precisam ter inteligência emocional, responsabilidade, querer fazer. Eu tive lendo, né? Eu tô lendo um livro, enfim, que eu não lembro qual que é o filósofo. Eu acho que a Adriana deve saber. Mas é um filósofo que traz o pensamento, o querer viver. O viver só por viver não é o correto, não é o que agrega. O querer viver é muito forte. Eu quero viver. Eu complemento isso aí. Tem duas diferenças: sobreviver e viver. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive. Isso. Porque aí é que tá. O viver é o viver, Anderson. E foi ótimo você ter trazido isso, porque o viver é uma vontade, é uma ação. É uma força, é um verbo. O que é um verbo né, na nossa língua? São ações. Então é o querer viver, é o querer fazer. Então quando eu me entrego para as dores, é porque eu não quero viver. É porque eu não quero fazer. Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero entender a linha da verdade e da vaca esférica. Eu quero definir qual que é a verdade e a linha. Mas é o que a gente falou lá na primeira gravação. Mas eu não vivo sozinho nesse mundo. Eu tenho a minha verdade limitada. Então eu preciso me fundir, me unir às outras pessoas. Que o Anderson está aqui nesse momento com a gente, é algo simbólico. Porque é isso. Porque nós trouxemos ele para isso, para querer fazer. A gente quer algo, independente de dinheiro ou não. A gente não está aqui por dinheiro, mas a gente quer avaliar o nosso pensamento. Então esta ação que nós tivemos, Adriana, de colocar o Anderson aqui, ela se conecta nisso. Ou seja, o que a gente está aqui conversando, a nossa proposta de bate-papo, ela agrega alguma coisa, sabe? Então é o querer fazer, é essa vontade, é essa ação. E é bacana porque ele pôs nome: sobreviver e viver. Viver, juntando com o que o Gabriel está falando, viver é agir. Sobreviver é reagir. Ah, não vou, tá difícil. Ah, não quero. Fulano falou mal de mim, não vou. Não tô afim, né? A gente faz isso, tá? Não tô aqui dizendo que eu também não faço, todo mundo faz. Mas é complicado você sair da zona de conforto. A gente precisa entender a zona de conforto, entender o que faz a gente ficar nela, e entender como batalhar para sair dela. E aí entra a raiva. A raiva é uma baita ferramenta de mudança. Ela não é para quebrar tudo. Ela é força, ela é movimento, ela é ação. Raiva, bem empregada, você abre teu caminho com ela. Também acho. Eu vou dar um exemplo do que você falou. Pessoas que querem emagrecer. Muitas pessoas que querem emagrecer, é o que você falou, vive, se entrega para essa. Eu acho que isso é uma doença. Se entrega para essa doença. Por que eu acho que é uma doença? Para deixar bem claro. Porque traz outros problemas: depressão, saúde do coração, colesterol, pressão alta, essas coisas. E eu com o Dr. Rogério, a gente está nesse projeto sobre isso. E é o que você falou. Quem está em cima do peso acaba se entregando muitas vezes. Ah, tô assim mesmo, vamos romantizar a obesidade, e sobrevive. Não vive.
Porque eu assisti um filme chamado A Baleia. Muito bom filme. O cara se entregou literalmente para a obesidade dele. Comia 2 caixas de pizza por dia. Se matava de comer. Ele não conseguia levantar do sofá para fazer uma caminhada do sofá até a porta da sala. Então tem gente que sobrevive. Eu usei isso como exemplo da obesidade porque é uma coisa muito real e deixa a pessoa muito para baixo, depressiva, que não tem coragem de viver, de reagir. Isso é a obesidade que eu usei, mas também tem outros fatores, outras coisas que deixam a pessoa sobrevivendo, somente isso. Exato, e assim, esse exemplo que o Anderson trouxe, eu acho que são em todos em todas as tipos de personificações, né? Em todas as linhas, em todas as linhas relacional que envolve a emoção e o corpo físico, né? Eu brinco que eu sou narigudo, eu poderia escolher viver bem ou não com isso. Eu tenho a orelha grande, eu poderia escolher viver bem ou não com isso. Não importa a característica física e nem a característica do que pensa, dos valores, como a gente colocou aqui. Porque é isso, às vezes nós escolhemos uma linha para nos fazer de vítima. É isso que o Anderson falou aqui. E exatamente, eu posso ter a barriga grande, mas viver bem com isso, e dentro disso, e aí isso também está dentro da vaca esférica. Por quê? Dentro dessa condição que eu tenho, eu posso tentar viver da melhor forma. Não importa, né? E realmente a gente volta naquele lugar das doenças que nós temos nesse século, nesse milênio, enfim, que são as questões associadas não a personalidade, mas a mente das pessoas, né? Porque é isso, eu sou do jeito que eu sou, mas eu não me vejo assim. Isso é um problema. Não necessariamente no sentido do que eu quero me apresentar. Você pode se apresentar da forma que você quiser, mas você tem que reconhecer como você está. Porque a gente está todas as situações, seja a situação momentânea de uma doença psíquica, seja uma doença orgânica e física, seja uma situação econômica, a gente não é aquilo. Mas, porque a natureza da nossa essência, a gente não tem certeza de nada. A gente acredita em Deus, em Jesus, cada um tem as suas religiões, mas nada é a verdade única. Sobre esse assunto, vocês já ouviram falar do Marcos Rossi? Não. Ele nasceu sem braços e pernas, problemas de saúde, e os médicos não davam muito tempo de vida para ele. Hoje ele deve ter uns 40 anos, depois pesquisam, até pessoal de casa. Uma história fantástica. Ele pratica esporte, ele dá palestra, ele anda de skate, parece, ele faz mergulho. Até me arrepio falar dele. Eu vou falar, ele é o cara. Ele não tem os braços, as pernas, mas ele tem a mente, e ele tem fé. Eu já vi a palestra dele. Eu fui lá no estádio do Palmeiras, do Paulo Vieira. Ele deu uma palestra, foi onde eu conheci o Marcos Rossi. Eu falei, meu Deus, que história, que história. Ele era uma criança que nasceu, se os pais dele não fossem de caráter, tinha dado para adoção. Tá vendo? Ou abandonado. Porque ele nasceu com problema. Exato. Problema físico, problema interno de saúde. Tá aí hoje, casado, filho. Então. Ele vive. Ele vive. Então, essa metáfora que a Adriana apresentou aqui pra gente, ela nos dá a condição de as pessoas que passam por dificuldades, que têm suas dúvidas, eu, Gabriel, vejo essa metáfora que a Adriana trouxe, acompanhada dessa questão da casca do ovo, que a gente precisa ter a força para quebrar, etc e tal, a gente entender isso. Então, o que acontece? A gente tem que ter essas pessoas como exemplo, por exemplo, as Olimpíadas, né, que tem as pessoas com limitações físicas, né, as Paralimpíadas, a gente tem muitas coisas no mundo, no cardápio da humanidade, da relação humana. A gente precisa dar valor e entender isso e trazer isso para dentro da gente, que eu até anotei aqui, a gente entender isso, a gente
a gente, quando a gente se inspira nas pessoas, igual o Anderson se inspira em Jesus, não que a gente tenha que se inspirar naquela pessoa e querer ser igual ela. Isso. Entende? Isso se torna inveja. Sim. Né? Isso se torna inveja. Mas a gente ter aquele exemplo. Então, é uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Eu acredito muito nisso, que a gente ensina as pessoas pelo exemplo. Sabe? Independente de ser nossos filhos, independente... Não, qualquer pessoa pode se inspirar em nós. A partir do momento que a gente faça dentro dessa linha do ideal, do real, da essência do ser humano, como a Adriana colocou na vaca esférica. Então a gente passa a ter, nesse olhar da vaca esférica que a Adriana apresentou pra gente, a gente passa a ter um pensamento estruturado, a gente pode transformar a nossa ênfase cultural. Olha quanta coisa! A nossa cultura é uma junção do ambiente que a gente vive. Ou seja, se eu vivo num processo do campo, eu vou ter aquele ambiente como exemplo o que tem na natureza. Né? A gente tem os índios como exemplo. Os índios repercutem exatamente aquilo que eles vivem na natureza. Muito do que tem de estratégia de guerra é analisado como os animais lutavam entre outras raças, digamos assim, para sobreviver e para o querer viver. Isso inconsciente. Né? Quando a gente fala do pensamento primitivo, a gente pode ter esta nossa organização. A vaca esférica, ela nos traz a nossa condição de organizar o nosso pensamento para que quando a gente tem essa mudança da ênfase cultural, a gente transforma os nossos valores. Tudo pode ser... tudo pode crescer, tudo pode ter um progresso. Esse progresso não está só na linha dos traços econômicos ou só na linha dos traços estatísticos. Se isso existe na humanidade, isso também existe para a gente poder viver dessa forma. Então, o conhecer neste sentido, essa mudança cultural, essa aquisição, essa melhora do nosso intelecto. Por isso que o estudar, a educação, ela é muito importante nessa linha, né? Então eu queria deixar um pouco aqui para vocês falarem nesse sentido também. Tá. Eu acho que eu sou suspeita para falar porque eu sou uma pessoa que gosta de ler, né? E uma coisa que eu tenho, eu não me conformo quando eu não entendo alguma coisa. Então eu tenho que descobrir como é que funciona. Isso é uma característica minha. E eu sou totalmente a favor dessa coisa de buscar conhecimento, de buscar um entendimento dos mecanismos das coisas, saber como as coisas funcionam. E a parte mais difícil é saber como a gente funciona. Então, buscar entender como a gente funciona dói, machuca, incomoda, mas é divertido. E a partir do momento que você começa a botar nome nas coisas em função do conhecimento que você tem, e esse conhecimento se transforma numa massa de sabedoria de como se colocar no mundo, de como se comportar em relação ao externo, sem machucar a sua parte interna, é um ganho sem precedentes. Assim. Então, leitura e conhecimento de tudo quanto é coisa possível é imprescindível para isso. E aí, assim, eu vou pedir para Adriana trazer um exemplo pra gente desse diâmetro, né? Um exemplo de tudo que a gente elucidou aqui, conversando, e dentro dessa metáfora, dentro desse olhar que você tem sobre a metáfora que você trouxe, eu queria que você desse alguns exemplos para a gente conectar com isso que a gente conversou, com o que você finalizou aqui falando. Qual é o exemplo, por exemplo, que você daria dentro dessa metáfora? Você consegue trazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que para mim, para a minha vida, eu sou o exemplo que eu posso trazer. Não que eu seja exemplo de alguma coisa fora, sensacional, extraordinária, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, a partir do momento que eu decidi que eu ia descobrir como é que eu funcionava, a minha vida mudou bastante nos últimos, 20 e tantos anos, né? Eu escolhi olhar para dentro, né? E não é divertido, assim, é divertido, mas não é simples, é doloroso. Você olhar para tua sombra, você olhar para aquilo que te atrasa,
perceber que você tem defeitos e que são defeitos grandes e que você precisa consertar, e fazer esse conserto não é uma coisa simples, porque machuca. A minha sorte é que eu tive algumas ferramentas de literatura, de várias fontes, mas quebrar a casca do ovo dói ainda, porque a gente quebra todo dia, e trazer a curva para perto da curva daquilo que você não é uma tarefa simples. O que você me diria dentro disso, o agradar o outro? Ah, beleza. Por quê? Por que a gente não traz a curva para perto? Porque a gente está preocupado com a opinião do outro. Né? A gente cresceu num sistema, aqui ou em qualquer país do mundo, pode reparar desenho animado. Desenho animado de tudo quanto é lugar. Qual é a grande discussão que geralmente aparece no desenho? A culpa é minha. Não, qual coisa aconteceu, a culpa é minha. Aí vem o outro, segundo personagem, fala assim, não, a culpa é minha. Fica aquela disputa pela culpa do negócio. E não foi nenhum dos dois. Vai ficar, a culpa é minha, é porque eu fiz você sofrer. Né? Quer dizer, eu sou um ruim em função daquilo que você pode estar achando sobre mim. Então eu já assumo a culpa, eu mesma me espanco, pode deixar, não precisa, né? E sai nessa posição e fica esse jogo de herói e vítima, o que é uma chatice, vamos combinar. Quando a gente faz, quanto mais preocupado com a opinião do outro a gente tá, que é o que a gente aprendeu, que a gente tem que fazer tudo pelo outro e deixar você para depois, mais a sua curva abre. A partir do momento que você aprende a se respeitar, você volta. É desse aprendizado que eu tô falando, que inclusive é meu respeito também. É complicado. Até porque o outro, às vezes, está na mesma posição que você. Só que se ele tem essa inércia de estar parado pela preguiça, pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja, como que ele pode ser ponto de referência para você definir a sua curva, né? Pois é, o outro não é referência. Porque se você tem uma natureza que é extremamente... ela é multiplicada, ela é diferenciada, ela tem uma diversidade, uma diversidade absurda. Uma árvore de uma leva de árvores, de uma floresta igual, ou de um plantio igual. Árvores de mesma fonte têm aspectos, no microscópio pelo menos, diferentes. As folhas de uma mesma árvore são diferentes. As nervuras, enfim, se você olhar, cada folha é uma folha. Eu não posso me tirar o meu padrão através do Anderson, através de você, ou através de seja lá quem for. Eu sou eu. Essa é a minha curva. Se eu for me colocar como outra pessoa, eu tô lá de cá, nem cabe no vídeo. De tão longe que tá. Se torna uma vaca muito esférica, não né? deixou de ser vaca. Nessa linha que você falou de escolhas, é muito importante. Eu tô aprendendo muito com isso, porque eu não sabia falar não. Pois é. Nossa, isso é horrível. E a partir do momento que você aprende a falar não, eu me senti muito melhor. Pois é. Isso não é falar não, né? Má vontade com os outros, nada. Eu entendo você. Mas tipo, e a pessoa fica brava com você. Fica, porque agora você não serve mais de escravo pra ela. Exato. Como assim? Você não vai limpar o negócio que você sempre Eu já ouvi falar, você não é mais humilde como você era antes. Tem um negócio novo agora, né? O povo inventou o desumilde. Agora você é desumilde. Você não faz. Você não faz o que eu quero, né? Como assim? Você não vai fazer o que eu quero? Mas quando você tava sofrendo com depressão, aí você era humilde. Exatamente. Você tinha que estar na inércia do quarto escuro. Então, pois a pessoa, ela se espanta, cara. Se espanta. Porque ela te conhece de um jeito. Isso. E outra, você fica só falando sim. Você não se sente bem. Lógico que não. Você não se sente bem. Você vira escravo do outro. Você vira escravo. Exato. Quando você começa a falar não, claro, também não vai ficar só falando não, né? Não, tudo bem. Mas quando você fala não, a pessoa se espanta. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ter que se virar, ela vai ter que fazer o que você fazia pra ela. Vai ter que ter responsabilidade. Ela vai ter que ter a responsabilidade. Ela vai ter que tomar posse do seu processo. Isso é gostoso, não é, Toma agora, vira. Você acha o quê? Vou ficar a vida inteira fazendo o que você quer? Isso vem o quê? Escolhas. Exatamente. Escolha que você faz na tua vida. Exatamente. E você tem... Eu costumo falar muito, é igual avião. Quando o avião tá com turbulência, vai cair, sei lá, a máscara cai. Você tem que pôr primeiro em você. Exatamente. Depois no próximo. Então a gente tem que pensar primeiro na gente. Sim. Eu sempre falo pra Rafa, pra você tá bem com os outros, você tá bem com você mesmo. Mas aí te ensinaram a vida inteira que não, Anderson.
Você tem que dar o seu brinquedo pro seu coleguinha quebrar. Esse brinquedo você gosta? Aí ele vai quebrar. Aí você vai ter que falar, não. Aí alguém vai dizer pra assim, não, imagina, quebrou. Bem isso. E quem se landou foi você. Isso vem de Eu compro outro. Mentira. Como eu vou comprar outro se eu trabalho por isso, né? Então, isso vem de uma crença totalmente distorcida do que tiram da Bíblia, que eu acho. Porque a Bíblia ensina você a ser caridoso, a pensar no próximo, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Sim. Ensina isso, só que as pessoas distorcem. Lógico. É o que a gente tá falando, eu aprendi a dar o carrinho. Tem que dar, mas eu não tô afim de dar meu carrinho. Por que eu tenho que dar o meu carrinho pra você? Você quebrou meu carrinho, eu cuido dele tão direito. Tira. Sua filha é única, meu filho, não vou dar meu carrinho. Exato, tira o direito de escolha de você ser um indivíduo. Exato. Né, de você... desrespeitou você. Vamos pegar o exemplo da criança com carrinho. Eu não respeito você. Se eu sou sua mãe e eu faço você dar o seu carrinho pra ele, que eu sei que ele vai quebrar, eu não tô respeitando você. Exato. Ou seja, quando a gente associa isso à vaca esférica, eu tô tirando o seu direito de você definir a sua curva. Exatamente. Eu tô, além disso, de tirar o direito da sua curva, eu tô te obrigando a criar uma nova. Exato. Eu tô te obrigando a se anular, pra agradar o outro. A sair da sua essência. E aí você cresce anulado. Exato. Então, vive anulado. E nesse sentido, você sai da verdade. Que é a verdade associada à sua essência. Com tudo aquilo que você construiu, ainda que seja na infância. Poxa, eu construí meus valores na minha infância. O meu pai me ensinou a cuidar daquilo que eu tenho dificuldade de ter. Né? É o que a gente falou, do ter. Aquele brinquedo serve para quê? Sei lá, um brinquedo que você dá para uma criança, um brinquedo pedagógico. Chega outra criança, porque aquele outro pai não põe o limite, ela quebra meu brinquedo. Mas espera aí, eu me perdi aqui no que eu tô entendendo. Você entende? Olha como isso é profundo. Então, por isso que a importância de, quando eu sou o pai, eu ter responsabilidade. Porque não é porque é uma criança que as coisas têm que ser minimizadas. Aí é outra responsabilidade. Não, elas têm que ser muito bem estruturadas. Porque tudo que aquilo acontecer, e aí é onde vem a ciência. Principalmente quando é criança, porque daí vem um reflexo para a vida adulta. Não é? Exato, exato. Então, olha só, essa metáfora serve nisso também, você definir caminhos, você definir valores, você definir crenças também. Por que não, né? E assim, quando a gente coloca aqui então, né, isso que a gente teve esse bate-papo, é isso, né? A gente consegue congruar, a gente consegue conectar essa questão do que é a nossa vida, do que é as nossas experiências à vaca esférica. Né? Então aqui a gente fez exatamente um bate-papo, um jogo aqui nessa parte final aqui que a gente falou, que conecta isso, que traz então as condições para que a gente possa quebrar a casca do ovo. Né? Que a gente, ao sair e quebrar a casca do ovo, querendo viver, a gente passa a ter um pensamento estruturado, né, com o pouco que a gente conversou aqui nesses minutos dessa segunda parte, a gente pode organizar. Então essa é a essência desse trabalho que a gente propôs aqui, que a gente está apresentando para vocês que nos assistem, né? Aqui fica então uma pequena parte do que a gente vai construir ao longo da história De Cabeça para Baixo, em parceria com os nossos amigos do estúdio Pode Vir. Esse entrosamento que a gente fez aqui são questões dinâmicas, que é assim a vida, né? A vida é feita no caos, e o caos é possível viver, porque o caos ele está fora, mas internamente a gente tem condições de organizar isso que a gente está vivendo, do que estamos neste momento, para a gente sempre procurar manter a nossa linha, a nossa curva do mais próximo do real, do mais próximo da essência. Então aqui a gente vai trabalhar e a gente vai conversar sobre as áreas do ser humano, em todas as áreas de vida, profissional, pessoal. A gente vai pensar em palavras que a gente sempre associa a isso. A gente vai tentar trazer, né? Porque como a vida é um caos, a gente não controla nada, mas a gente vai tentar trazer pessoas como o Anderson, que tem a sua experiência, que tem a sua vivência, que
possa não ter um conhecimento técnico de um assunto, como por exemplo a Adriana pode ter, eu posso ter, mas é isso, a gente é feito de multi-relacionamentos essenciais, né? A gente é feito de pessoas, né? O ser humano em sua essência precisa se relacionar e conversar. Então a gente tá aqui o seguinte, uma coisa que eu sempre fiz com o Anderson a vida inteira, fiz com o pai da Adriana muitas vezes, a gente ficava lá filosofando sobre a vida, das artes, dos bichinhos lá que ele fazia, né, Adriana? Ele sempre me apresentava aquilo com meu pai, com outros amigos, no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Isso é bom demais. Né? Isso e é a vida é feita de surpresas, que não era pra eu estar aqui na mesa. Mas isso é gostoso, né? Então, assim, essa é a nossa proposta. Não é a gente brigar por uma verdade, nem brigar na ciência, nem brigar na filosofia. Não, mas é ser livre. Né, dentro das condições, dentro das possibilidades que a gente tem. Então eu pediria para vocês fazerem aí o fechamento, a conclusão do raciocínio de vocês dentro disso do que a gente conversou aqui. Adriana? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o importante é o que importa é o que interessa, sabe? E o que interessa mesmo é a gente ser quem a gente é. Eu acho que toda essa conversa aqui é isso. Seja você. Seja só você. O Anderson? Eu também vou na base que a Adriana, que eu já estava pensando nisso também. Seja você, verdadeiro. Faça bem para você, sempre. Seja o seu melhor amigo. Seja a pessoa mais importante da sua vida. Eu procuro fazer isso, acredito que vocês também. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar e a gente se põe em primeiro lugar na nossa vida, tudo fica bem. E associando a isso, eu queria abrir um pouco do espaço para o Anderson falar do estúdio Pode Vir, né? É um estúdio de familiar, né? Um estúdio que nos recebe muito bem, não é porque você é meu amigo, né? Mas a gente sente a energia do ambiente aqui, do trabalho que você, a Lana, né? O Rogério, a Rafa, eles também que tem o canal deles, né? Que fala do aspecto profissional deles, que são médicos, mas que auxilia nos temas que eles trazem muito conhecimento, as pessoas passam a ter acesso a essessas coisas. Então eu queria que você falasse um pouco do estúdio, né, que você desenvolvesse aí qual que são os valores, qual que é o objetivo do trabalho que vocês têm aqui. Antes, agradecer pelo espaço. Muito legal esse bate-papo aqui. Conheci a Adriana hoje, gostei muito dela. Obrigada. Realmente. E o estúdio Pode Vir, o nome diz, Pode Vir, está aqui à disposição, um estúdio familiar, um estúdio que tem Deus em primeiro lugar. E é novo, vai fazer 1 ano esse estúdio. Fica aqui na Rua Vergueira, ao lado do metrô Paraíso, pertinho da Paulista, da 23. Pode vir você também gravar seu conteúdo, sua marca, se divulgar. Estamos aqui para oferecer o melhor. Você vai vir fazer isso aqui, bater um papo e a gente trabalha. E tomar uma água, um café. Tomar uma água, café, se você quiser. E eu queria, Anderson, deixar esse espaço também que você coloque, né, os meios de contato. Né? O Anderson vai colocar isso no vídeo, no final aqui do nosso fechamento, mas eu queria que você falasse o Instagram, enfim, o que é o meio mais fácil das pessoas se conectarem com vocês. O meio mais fácil é o Estúdio Pode Vir, no Instagram, e o telefone, que é o meu, é 11 998 06 6929. Aí pode vir ser feliz. E nós aqui, eu e a Adriana, né, Adriana, recomendamos um acolhimento de novo, né, como o Anderson conheceu a Adriana aqui, mas já teve uma sintonia, um bate-papo, então prova disso é o Anderson ter sentado na mesa, a gente fez esses trocadilhos aqui. E também para finalizar, nós, né, eu e a Adriana também, né, porque nós trabalhamos junto, vai ter outras pessoas que vai estar trabalhando com a gente aqui nesse bate-papo. Nós queríamos também divulgar uma instituição que nós apoiamos,
que chama Recanto de Interlagos, né? É uma instituição que ela tem diversos fundamentos, tem bastante trabalhos sociais que elas desenvolvem alguns cursos, assistindo algumas famílias, dando cesta básica, acolhimento fraterno com psicologia, com psicólogos, enfim, tem um trabalho vasto lá. Nós queremos divulgar essa instituição, pedindo, né, para as pessoas que moram ali na região de Interlagos, Cidade Dutra, que possam conhecer a instituição, que possam ajudar de alguma forma. Tem alguns trabalhos lá que a Célia e o Sr. Nerli, que são os responsáveis pela instituição, desenvolvem lá há quase 70 anos, né? É uma instituição que assiste aí mais de 200 famílias em vários serviços, né, desde a cesta básica, a acompanhamento orientativo, enfim. Nós queríamos então, vamos colocar o site da instituição, lá vai ter o telefone que vocês possam acessar, entrar em contato, caso alguém tenha interesse em doar uma cesta básica, ou coisas para bazar beneficente, né, Adriana? Isso. Que lá a Célia faz o trabalho do bazar beneficente para arrecadar fundos e recursos para a instituição. Queremos que vocês possam visitar o site, conhecer a instituição, ajudar de alguma forma, enfim, todo o acolhimento, toda a disponibilidade, né, de ajuda é importante, seja o tempo, seja um braço, seja algum recurso que possa colaborar com essas famílias, né? O Recanto de Interlagos foi uma instituição que durante a pandemia fez um trabalho muito lindo, eu acompanhei de perto, né? Fora outros trabalhos históricos que essa instituição tem e teve, no trabalho da pandemia, dando cesta básica, acolhendo as pessoas lá, o trabalho que o Sr. Nerli e a Célia fez, foi muito lindo, muito grandioso. Então é isso, eu acho que esses trabalhos altruísticos, esses trabalhos que possamos falar como caridade, é um trabalho muito lindo, que são ferramentas que dá condição das pessoas melhorarem a sua curva do ideal, né? Porque todo mundo que passa fome, todas as pessoas que têm dificuldades, nessa profundidade do que a gente falou aqui, muitas vezes não tem condições, não tem recursos para mudar o seu paradigma futuro. No passado, e o passado continua nas dificuldades alimentares, econômicas, enfim, seja lá o que for. Então eu acho que esse é um dos braços. Eu e a Adriana, a gente conversou muito, entrou em contato com né, com a Célia e com o Sr. Nerli, pedindo permissão para que a gente pudesse fazer isso. É um trabalho, uma divulgação que para a gente não custa nada, né? E seja 1 ou 10 pessoas aqui acompanhando esse trabalho que a gente está fazendo, mas que uma pessoa possa lá fazer alguma coisa, um psicólogo doar 1 hora da semana para ouvir algumas pessoas, que essas pessoas não têm condição de pagar uma terapia. Enfim, é uma amplitude do que a gente é na vida e do que a gente pode entregar para o próximo nesse sentido. E sem aqui estar falando de coisas de religião, por exemplo, o Anderson, que é muito católico, isso também acontece na Igreja Católica. Enfim, todas as instituições que se predispõem a fazer algo pelas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então, por isso que a gente sempre vai estar abrindo aqui esse espaço para falar do Recanto de Interlagos. Não é que significa que é uma melhor instituição, mas eu e a Adriana somos cada um é em bilhões de pessoas, e nós nos conectamos com essa instituição, somente isso, né, Adriana? Isso aí, é isso mesmo, e faz um trabalho muito bacana, muito interessante, a gente recomenda, porque tem inclusive um canal de YouTube onde a gente mostra algumas coisas, alguns trabalhos, alguns desenvolvimentos de raciocínios, de pensamentos, que a gente deixa conectado a esse canal também. Isso. Então, agradecemos o Anderson, agradecemos a Alana, que não esteve aqui presente, a Rafa, o Rogério, a Adriana. Agradecemos a todas as pessoas que de alguma forma se conectaram aqui com esse nosso trabalho. Nós não vamos ficar aqui pedindo para divulgação, não.
Não. O nosso objetivo aqui é conectar pessoas que acham que a gente pode colaborar alguma coisa com esse bate-papo, e é isso que a gente veio fazer aqui. Então agradecemos, está aqui entregue para vocês esse canal, está aqui entregue para vocês essa ferramenta de bate-papo de construção, e assim vamos seguir dentro do que somos capazes de fazer. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. tarde, tchau.